Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas 2 minutos. 1 e 2, anota aí, você tá na melhor 91,5 e também ao vivo e em cores aqui pelo seu canal no YouTube NN Play. Mais de 43 mil inscritos anteontem, domingão, mais de 60 mil visualizações no jogo do Asa e 13. E claro, você vai ter a volta 13 e Asa e a gente vai estar lá cobrindo tudo pra você. Fica aqui que você tá na melhor, não sai daí não. Terça-feira é dia da Bicho de Patas, né? E a gente vai aprender hoje com a doutora Alessandra Nogueira emergências com os pets, dicas e cuidados antes de chegar na clínica. Por quê? Quando nós temos alguma necessidade de ir para algum hospital, alguma clínica, aliás, eu quero fazer uma referência aqui ao Hospital Regional de Arapiraca. No domingo, eu precisei ser atendido lá. Nada grave, nada, uma dorzinha embaixo da costela, viu, Sérgio Paulo? Uma dorzinha chata, incomodando aqui. Só que, e desde quinta-feira, bicho, né? E aí eu levei pra sexta, e ele foi pro sábado, e no domingo amanheci assim ainda. Eu digo, rapaz, E aí eu achei aquela dor esquisita e fui lá e quero fazer uma referência aqui ao SUS e ao Hospital Regional. Eu fui muito bem atendido lá, né? E por profissionais qualificados, eu fui muito bem atendido, solicitaram alguns exames, eu fiz os exames hoje no Lacel, encontrei inclusive uma das suas sócias lá, a dona Rosângela. Muito obrigado pelo cumprimento, né, e pelo atendimento que eu tive lá no Lacel hoje. Não doeu nada, viu, Marcão? Ganhei o certificado de coragem. Você sabe que quem tem medo de agulha sou eu. Dou o braço aqui, você já, e olhe pra cá, entendeu? Sempre é o braço da esquerda, porque pra direita não tem parede, né? Então eu entrego esse daqui, não olhe não. Se eu olhar, você já sabe, né? Então eu entrego o braço aqui e olhe pra cá. Aí ela pode tirar 3 litros ali se quiser. Mas, hein? Ganhei um certificado de coragem. Parabéns pra você, você é o cara. Obrigado. Se eu tinha o de jejum, mas eu fiz um achocolatado para tomar no carro, né? Aí para ficar fortinho para visitar os clientes, para vender mais aqui, né? E aguardem, tem muita coisa boa vindo aqui na NN, né? Logo mais na quinta-feira. Tem programação bacana aqui que você vai acompanhar aqui. Vou dar spoiler não, senão, né? A concorrência copia, como copia ou tenta copiar quase tudo ou tudo que a gente faz aqui. Mas o assunto é esse: emergência com os pets, dicas de cuidados antes de chegar na clínica. Por quê? Porque às vezes você está com um sintoma. E da mesma forma que você vai no hospital, numa clínica para ser atendido, os pets também são assim. E até lá, você pode tá com um corte, tá com a dor, tá com um desconforto. Então, como é que o tutor, como é que nós que amamos os nossos pets e os temos como filhos, né, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, como é que a gente se comporta, o que é que a gente deve fazer? Porque afinal de contas, o da gente é o desespero, né? A gente vê o nosso pet ali machucado, seja ele um cão, um gato, um periquito, qualquer coisa que a gente tem em casa, que tenha como um animal de estimação, um coelhinho, a gente vai ficar preocupado. Então, o que a gente pode fazer para amenizar? Se a gente está sofrendo, e olha que não foi a gente que sofreu o acidente, imagina eles que sofreram o acidente. Pode ser um atropelamento, pode ser uma queda, né, de alguma altura, e enfim, a doutora vai falar com a gente sobre isso, né? E a gente já está preparando tudo aqui para que você possa ter o máximo de informações com o nosso programa Saúde em Foco, que hoje é da Bicho de Patas, dedicado aí a Bicho de Patas. Sérgio, vamos fazer o seguinte, vamos chamar um intervalo enquanto a doutora Alessandra chega aqui, né? Então você pode colocar suas perguntas pelo 99639-8389, nosso WhatsApp da NN, e colocar suas dúvidas. O assunto é esse aqui: emergências com os pets, dicas e cuidados antes de chegar na clínica. Leia-se Bicho de Patas. Intervalo, a gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN.
SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCel, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, de volta então em definitivo aqui com a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas. O tema: emergência com os pets. Dicas de cuidados antes de chegar na clínica. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Mais uma terça-feira que a gente está aqui falando de assuntos referentes aqui aos nossos bichinhos, nossos filhotes de 4 patas. E vamos direto, igual a José Neumann e Pinto. Lembra? José Neumann e Pinto, direto ao assunto? Então vamos direto ao assunto aqui. Reconhecendo sinais de emergência em animais de estimação. Quais são os sinais, doutora, que indicam que o nosso pet ele precisa de um atendimento imediato? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Então, é um tema bastante pertinente, porque a gente sempre... lembro que nós falamos, acho que tem uns 15 dias atrás, e ficou muito interessante, a gente perguntando.
Então, assim, as emergências veterinárias, elas são uma das mais comuns, né? Que chega na clínica, especialmente quando é uma emergência. Então, são situações de riscos. Riscos são situações que realmente deixam a gente em alerta e seus tutores, provavelmente, muito mais em alerta. Né? Então, é importantíssimo a gente estar sempre falando sobre esse tema, porque salva vidas. Às vezes, um detalhe, uma coisa que a gente faça e perceba em casa diferente como é que eu posso dizer? Ele vai melhorar aquele quadro quando o paciente chegar. Há algumas coisas que o tutor consiga fazer em casa que vai influenciar diretamente quando ele chegar na clínica veterinária. Né? Tá. Primeiros socorros em pets, o que fazer, doutor, até chegar lá? Como agir em situações de emergência, como, por exemplo, hemorragias, convulsões e traumas. Inclusive, um dia desse, a minha esposa pegou um vídeo de um pet tendo uma convulsão. Eu disse, meu Deus, tudo que a gente tem, eles têm também. Eu digo, até a gente não tê-los, a gente não imagina. Mas eles também podem ter convulsões. Então, como a gente... E primeiro que o tutor ele precisa se manter calmo, né, doutora? Antes de acontecer qualquer coisa, tem que ter alguém naquele lar que tenha que ter calma. Paciência, verdade. Um pouco de frieza nesse momento para tentar colocar as coisas no lugar e tentar raciocinar do que fazer, que às vezes o tutor até consegue. Até consegue fazer, não consegue muito raciocinar, porque vê sangue, vê uma crise dessas. E sim, a convulsão é um dos sintomas mais comuns, né? E que caracteriza a doença como um problema como urgente, né? Como realmente uma emergência. Os animais têm convulsões, traumas. Então, assim, o comportamento, por exemplo, quando o paciente tem convulsão, tentar imobilizá-lo o máximo possível, né? Colocando no lugar aconchegante, aconchoado, sem muito madeiras, se tiver próximo madeira, pedras, tudo que tiver que ele pode se machucar nesse período, a gente precisa realmente retirar ele, colocar, se possível, no braço, com todo cuidado para não derrubá-lo, manter com as vias aéreas, sempre estou falando sobre isso, as vias aéreas abertas, né? Livres, nariz, se tiver secreção, se tiver um corrimento no nariz, a boca sempre aberta, né? Tentar expor a língua, né? Porque isso tudo vai melhorar a troca de respiratória de gases e aí diminuindo a chance desse paciente ter danos irreversíveis, né? Porque às vezes em convulsão, convulsiona, bate a cabeça, né? Aquilo foi um trauma. Convulsiona e fica com hipoxia, com falta de oxigênio no sangue, né? Fica roxeado, a pele roxa. Então, isso vai diminuindo as chances, na verdade, aumentando a chance desse paciente ficar com sequelas irreversíveis, né? Sequelas neurológicas. Então, traumas também é muito importante, a imobilização do paciente, se for membro, se for coluna, se for cabeça, não mexa nunca, igual fazemos com os humanos também. Não mexa nunca, não tente fazer exercícios, não tente fazer mobilização. Imobilize imediatamente e procure uma ajuda urgente. Eu te mandei, André, umas fotos, você chegou a verificar. Tá com elas aí na agulha já? Aí tem umas fotos bem bacanas quando a gente fala em imobilização do pet. Tá ali, né? Imobilizado ali. Às vezes em casa não temos uma tala como essa, né? Com a tala compressiva, mas não tem problema. Faz com até um pedaço de pano, mas se tiver uma bandagem, uma atadura daquelas que a gente compra em farmácia. Se tiver um esparadrapo ou um palitinho, né? Muita gente usa um palito, um pedaço de papelão. Qualquer coisa, pessoal, que esse membro não se mexa. O uso do colar, né? Se não tem um colar, vamos lá, improvisa alguma coisa. Porque, às vezes, André, o que mais chega pra gente é, por exemplo, o tutor viu um ferimento em um cão, mas ele não conseguiu levar imediatamente, ele vai levar no final da tarde, por exemplo. Aquilo é tempo suficiente do cão, às vezes, até arrancar um pedaço da pele, a depender do que está acontecendo com ele. E também evitar lambeduras Exatamente, né? Lambeduras, mordeduras, né? Morder mesmo, tem cães que eles ficam com deficiência, diminuição de sensibilidade nos membros e eles não sentem sendo formigamento, André, como a gente tem um formigamento também. Então, às vezes, o formigamento é tão intenso que eles vão coçar ou morder e termina arrancando um pedaço, se automutilando. Então, isso vai evitar a mutilação. Isso aí é o quê? Isso é uma meia, né? Ele, por algum motivo, aconteceu um corte, alguma coisa, um sangramento, né? Faz uma compressão, como der para ser realizado, e tenta estancar esse sangramento em casa. Eu entendo, né, que às vezes
Os tutores, eles têm muita dificuldade com sangue, muita gente, né? Isso é normal, não consegue ver sangue, né? Mas coloca um panozinho ali em cima e faz a compressão. No mínimo aí 3 segundos comprimindo, apertando, que é para o sangramento, tentar diminuir esse sangramento aí. Tá, um abraço para dona Hilda, que mandou uma imagem aqui para mim, doutora. Essa semana passada, houve uma situação que os bombeiros militares, um grande abraço aqui aos queridos bombeiros militares do 7º GBM aqui em Arapiraca, os militares do 3º Batalhão, Polícia Militar, Polícia Civil, SMTT, todos que fazem aqui a segurança e o trânsito da cidade. Obrigado pela carona que vocês dão a gente no batalhão e também nas viaturas, em casa, na folga, onde é que vocês estejam. Eu gosto muito de vocês, tenho muito respeito por vocês. Eu sou admirador do trabalho de vocês. Os bombeiros foram socorrer um gato, doutor, em Arapiraca, que subiu no poste. E a dona Hilda mandou aí, vendo antena digital já com gato instalado. Oh, eles adoram pequenos lugares, Doutora, lugar escondido, é uma graça. Pois é, viu? esse gato, ele escalou um poste e claro que ele foi lá para o cume do poste e não conseguia descer, né? Então aí a população acionou, lá vai o bombeiro com a escada. Essa foto foi aqui mesmo, foi, André? Não, isso aí é uma ilustração, mas teve, foi porque eu não vi, não cheguei a ver. Teve a reportagem realmente que o bombeiro militar em Arapiraca foi tirar o gato de cima do poste, ele ficou bem lá, não conseguia mais descer. E corria o risco de descer até levar um choque, e enfim. E por que eu falei isso? Porque de vez em quando aparece nas redes sociais pra gente, doutora, que, não sei se o Sérgio, o Marco Aurélio já perceberam, doutora, o gato só cai em pé. Pode ser da altura que for, né? O gato, ele não cai de costa, não, é um ninja. Então, né? Tem alguns vídeos no YouTube, nas redes sociais, no TikTok, que mostram isso. Eu tenho uma história de gato que cai em pé. Mas acontece o seguinte, dependendo da altura, beleza, ele caiu em pé, mas não quer dizer que ele não tenha se machucado, verdade, né, doutora? É verdade. Inclusive os membros, né? E quando eu digo que eu tenho uma história de gato que cai em pé, eu tenho um gato, chamava-se Gargarrinho, o nome dele. E ele tinha Olha, foi esse daí, ó. Foi aqui, não foi, Macarena? Bairro Primavera. Olha aí, onde é que o cara vai? É onde é que o cara vai? Olhar a paisagem. Ficou difícil dele descer. Fica que situação, a gente fica pensando como ele subiu. Pra que ele subiu? Talvez escondendo de algum cachorro, correndo de alguma coisa, né? Exatamente. Entendeu? Escalou e aí o bombeiro militar foi o muro próximo. Grupamento. Oi? Bairro Planalto, corrigindo aqui. No bairro Planalto, o gatinho foi lá, olha, em cima do poste ali. Jesus. Então, muito perigoso, né? Essas quedas de gato. Então, eu tinha um gato, Gargarrinho, o nome dele, que ele não caía de pé, André. Você acredita? E aí, eu tenho um amigo veterinário que ele trabalha com comportamento animal e ele chegou à conclusão de que ele tinha algum grau de autismo. Você acredita nisso? Ele era indiferente, ele era um gato diferente, na verdade, né? E ele tinha comportamentos extremamente diferentes. Então, tem gatos também que não fazem certas coisas que outros fazem naturalmente. Então, ele nunca caía de pé. Ele sempre tinha uma alteração. Aí a gente chegou também à conclusão que tinha alguma alteração neurológica, mas nada que influenciasse ou que precisava de um tratamento ativo, né? Seria um tratamento psicológico no caso dele. Mas era uma graça. Então, assim, a maioria dos gatos, ele cai em pé, né? Ele cai com os membros, né, em pé, só que às vezes eles colocam uma força muito grande em coluna, em membro, principalmente em articulação coxo-femoral, é onde eles tendem a colocar o maior peso, na verdade, os gatos e os cães também colocam peso nas articulações coxo-femorais, né, porque é a parte da traseira que a gente fala que é de sustentação, né? E gatos, falando em gatos relacionados a quedas, é mais difícil existir traumas em coluna, né? Porque o gato, ele é um ninja, vamos dizer assim, ele tende a se alongar, ele não corre daqui para ali se ele não levantar e se alongar, né? Vamos até ter isso como exemplo nas nossas vidas, alongamento sempre. Então o gato, ele tem essas características, por isso que tem menos lesões à coluna do que relacionado a cães. Perfeito. Você pode mandar suas dúvidas para cá pelo 996398389, pelo nosso canal aqui no YouTube, NN Play. Doutor, envenenamento, uma causa comum na nossa cidade, infelizmente, seja acidental ou seja proposital. O que identificar? Como identificar? Quais são os sinais e as substâncias perigosas comuns e orientações sobre o que fazer em caso de envenenamento?
A maioria dos envenenamentos que ocorre em maior quantidade em gatos, né? Infelizmente, os gatos são mais susceptíveis a envenenamento, seja envenenamento de forma espontânea ou forçada, vamos dizer assim, né? Aquele envenenamento que às vezes outra pessoa que envenenou, cometeu esse crime, né? Então, os gatos são mais comum acontecer isso, até porque eles andam mais, eles buscam mais, e isso pode acontecer. Só que, pessoal, um detalhe que a gente precisa ficar atento é o sintoma do envenenamento, que geralmente é salivação excessiva, uma convulsão, o animal fica se debatendo realmente. Só um cuidado é que a gente não deve colocar mão diretamente nesse animalzinho, sempre tenta enrolar ele com a toalha, com um objeto, que é para até levar à clínica veterinária e a gente realmente descartar a raiva, né? Porque a raiva, que é uma doença, é uma zoonose, é uma doença muito perigosa, né? Ela também apresenta esses sintomas, tá? Então, cuidado na diferenças entre animais com raiva, que graças a Deus existem pouquíssimos casos, tá? Mas ainda existe, e animais envenenados. Então, observou, o animal tem essa hipersalivação, ele fica convulsionando, ele fica se debatendo, ou muitas vezes um tipo de alergia que levou a de alergia alimentar, por exemplo, que levou a um envenenamento, né? Aí vem casos de vômito, casos de diarreia. Então, ficar atentos. Primeiro passo, sempre abrir as vias aéreas, né? Isso é muito importante. Respiração vai ser importante em casos de envenenamento. E depois aqui tem outras perguntinhas até interessantes sobre envenenamento dos tutores, que a gente vai falar mais adiante, que acho que é vai ilustrar muito bem essa situação de envenenamento nos pets, como identificá-las. Perfeito. Por falar em envenenamento, tenha cuidado, viu, gente? A gente está num período que, salvo engano, é o período de reprodução de escorpiões. Doutora, eu fui fazer isso em casa na semana passada e eu encontrei um grandão embaixo da minha cama morto. É justamente onde o Bolota gosta de já pensou? Ficar. Estava detetizado a casa, acredite, Ele né? Tava. Só que assim, o que é que eu vou falar para você? Quando você for fazer essa dedetização, aproveita o tempo que o pet está no pet shop para tomar banho, né? Ou então você leva ele para casa de um parente, porque tem produtos, esse produto que eu uso, eu mesmo aplico, ele não tem cheiro. Mas ele não deve ser aplicado enquanto o pet estiver em casa, porque ele pode lamber o produto. O produto é líquido, vai colocar no rodapé da casa. Eu mesmo coloco um produto fácil, que tem uma duração aí de 6 meses e não faz mal para o pet depois que ele seca. Seca, exatamente. Mas enquanto ele está ali na forma líquida, pode fazer mal até para a respiração do pet, porque o nosso olfato não chega nem perto do olfato dos pets. Então fica aí essa dica também, né, doutora? Cuidado com esse tipo de envenenamento, que também envenena os animais, é extremamente, às vezes, letal, se for especialmente um animal idoso, igual a gente também, e filhotes e crianças, né? Então, muito cuidado, é uma dor, é muito dolorido. Então, geralmente, quando há picada de escorpião, o cão vai sentir dor. Não tem como ter uma picada e não sentir dor. Ele fica mancando, ele fica claudicando. Às vezes o tutor não sabe o que aconteceu e ele fica grunhindo mesmo, fica gritando, chorando alto. Então, o que fazer? Esse precisa ser uma medida emergencial, levar na clínica de forma emergencial, porque a gente vai precisar fazer as medicações que vão contra esse veneno, tá? Não pensem em dar nenhum tipo de substância, leite ou algo que talvez consiga disseminar ainda mais esse veneno, especialmente quando ele ingere, se por acaso acontece, né, de algum cão ou gato comer o escorpião, né? Acontece, porque ele vai caçar, principalmente os caçadores. Então não dê qualquer tipo de substância e leve para o atendimento de urgência. Tá falado aí. Doutora, como tratar ferimentos e cortes em casa? Técnicas simples, por exemplo, para limpar e tratar os ferimentos menores antes de buscar ajuda no pet. Exatamente. Muitos ferimentos que, olha, das características importantes é o uso do colar elisabetano. Tem uma ferida, por algum motivo não vai levar ao médico veterinário. Por favor, usem o colar elisabetano, porque eles não vão poder ter acesso. Muitas vezes a boca do cão é cheia de bactérias, né, dos dentes, que é comum acontecer. Então, ele leva essa bactéria para a ferida. Essa ferida vai ficar em maior tamanho e vai ser mais difícil o tratamento. Então, houve um corte em casa. Primeira coisa, comprimir muito bem esse local afetado.
fazer uma bandagem compressiva para parar o sangramento. No caso de sangramentos ativos, tem que ser procurado imediatamente a clínica. Em caso de feridas que vocês queiram, porventura, tratar em casa, principalmente isolar a ferida e não deixar lambedura. Isso é o segredo para um tratamento de uma ferida. Tá. E em relação, doutora, a identificar problemas respiratórios, dificuldades respiratórias, pode ser provocada por isso. O cão, geralmente, ele fica mais em casa, mas os gatos são bem errantes, doutor, eles saem muito. E vai que numa dessa, esse animal teve algum contato com alguma substância que provocou uma insuficiência respiratória. Como é que a gente faz para identificar e o que fazer enquanto a gente leva ele para a clínica Bicho de Patas? Uma emergência respiratória é uma emergência muito importante. É realmente uma emergência, sim. Precisa ser tratado com rapidez. Geralmente, vocês vão observar em casa ele com a boca aberta, né? O gato, principalmente, a língua para fora, uma respiração mais ofegante. O gato não faz isso comumente, tá? Principalmente os persas, quem tem tutor de persa, se observar um paciente dessa forma, imediatamente ventilá-lo, colocar ele no ventilador, colocar compressas geladas, que ele precisa urgente parar com essa respiração ofegante. Ele pode ser excesso de calor, pode ter sido alguma alimentação que ele comeu e já imediatamente procurar ajuda. Em caso de cães, desidratação, calor intenso ou alguns problemas respiratórios mesmo, podem levar esse paciente a uma respiração mais ofegante. Então, observe o abdômen desse animalzinho. Olhe se esse abdômen está fazendo muitas contrações por minuto. E observe a boca. Ele vai estar com a língua exageradamente para fora e a boca sempre aberta. E na pior das hipóteses, o cianótico, né? Vai ficar com as mucosas arroxeadas. Então, nesse caso, realmente é procurar a ajuda mais rápido possível. Tá. E a gente tem também aqui o que fazer, né? Por exemplo, a gente tem aqui deixa eu ver aqui, sobre emergências. Uma sessão de perguntas sobre tópicos de emergência. Doutora, posso utilizar água oxigenada em feridas? É uma coisa que a gente faz em casa. Quando eu era criança, tinha 2 torturas que a gente recebia na vida. Uma era aquele mertiolate. A pessoa que inventou isso não era de Deus, não, vice. Não é não, Sérgio Paulo? Hoje não arde mais, né? A clorexidina. Não tem mais emoção. Não tem mais emoção. Mas naquele tempo a gente tinha 2 tristezas. Uma quando se machucava e outra quando... Vem aqui botar meu amigo. Quando botava mertiolate, a alma da gente saía do corpo umas 3 vezes depois que... E Sanativo, você conhece? Sanativo é um pouco mais novo. Né? O Sanativo era melhorzinho. Mais pobre, não tinha dinheiro para comprar Sanativo, não. Naquele tempo, Sanativo era negócio de rico. A gente usava mertiolate mesmo. E eu comprei esses dias, é caro, viu? É carinho. Sanativo é caro, não é barato, carinho. Não. Aí, doutora... Como é que a gente faz? O que é que a gente não deve usar? Por exemplo, água oxigenada, né? Posso fazer um curativo? Pode abafar. Meu cão está envenenado, posso dar leite? Você já falou que não. Meu cão está engasgado, posso dar algum alimento para ele na tentativa de empurrar o objeto? Como é que é? Vamos tirar essas dúvidas aqui? Vamos sim. Vamos começar pela água oxigenada. A água oxigenada é muito válido, a gente faz esse uso no internamento, tá? Quando é a primeira vez que estamos limpando. A água oxigenada, ela vai diminuir a oxigenação da ferida. Então, tem gente que faz o uso da água oxigenada diariamente para limpar feridas. E isso não é ideal, certo? O ideal é passar as pomadas cicatrizantes. Olha aí, doutor, isso aí. Antigamente, olha, Rapaz, dessa vontade não agora. Já dá um negócio ruim só de olhar isso aí, né? Tinha 50% de álcool, olha lá. Como é? 50% de álcool, eu não sabia disso. Ele tinha, não tem não, hoje não tem mais. Não, hoje não tem mais não. Hoje é só clorexidina, o mertiolate. Uhum. Então, a água oxigenada realmente não pode ser utilizada com frequência, tá? A gente, como eu estava falando que a gente usa dentro do internamento como a primeira vez que estamos limpando, mas para usar com frequência, ela não acelera a cicatrização. Ao contrário, ela vai começar a diminuir o oxigênio da ferida e vai começar a diminuir a cicatrização também. Então, em casa, essa não é a primeira... Essa seria a primeira opção se for fazer a única. Por exemplo, está cheio de terra, né? Não foi limpa ainda, você pode realizar a primeira limpeza com água oxigenada. Mas as demais de forma alguma. Feridas, muita gente pergunta, curativos a gente usa, né? Pode usar ou não? André, vai depender de uma série de coisas, tá? Especialmente se essa ferida está infeccionada.
né? Se existe pus na região. Então, a gente aconselha que não feche essa ferida como forma de proliferar ainda mais bactérias. Sendo uma ferida que você precisa reservar ela, que você precisa deixar ela mais quietinha, sem contato com o chão, você pode usar gases finos, né? Não vai encher de gases para abafar a ferida. E com pequenas ataduras nas extremidades da ferida, né? Nunca pensando em abafar, pensando em proteger de algum inseto, de mosca que pousa, né? Então, cuidado com feridas que vocês tratam abafando. Isso dificulta a cicatrização da própria ferida. Doutora, a gente tem a impressão, por exemplo, que o gato ou o cão foram envenenados. E aí, leite pode dar tanto a um quanto ao outro? Se a ingestão for por via oral, o leite ele vai levar a substância a ser desenvolvida e levada aos outros órgãos mais rápido. Você só está acelerando que esse animal ele pega esse veneno e migre logo para outros órgãos. Então a gente nunca aconselha o leite, não é ideal, tá? O que a gente pode tentar em casa é tentar estimular o vômito, né? Existem algumas receitas, como por exemplo o carvão ativado. A gente compra o carvão ativado nas lojas, nos pet shops, nas clínicas veterinárias. Existe o carvão ativado que ele vai conseguir agregar, se juntar ao veneno, tá? Mas nada adianta se passou uma hora de relógio, né? Se passou uma hora da ingestão, não vai fazer mais efeito. Então, esse paciente precisa ser levado urgente para a clínica veterinária, fazer medicações intravenosas, porque é mais rápido, antes que esse veneno chegue em cérebro, né, em órgãos vitais, que não consiga ser revertido. Mas leite, nunca. Doutora, engasgo, que é uma coisa que pode acontecer comumente com cães e gatos, né? Então, eu posso dar um alimento na tentativa de empurrar o alimento que está ali engasgado para desengasgar o animal? De forma alguma. Senão jamais faça isso, especialmente com osso. Se, por exemplo, chega um osso ou algum objeto pérfuro cortante, que ontem nós tivemos tá tudo bem, o animalzinho tá ótimo, mas engoliu uma agulha, que é um objeto, além de muito fino, é pérfuro cortante, ele perfura tudo e corta tudo. Um osso pontiagudo, se você está fazendo isso com a tentativa de introduzir esse objeto ainda mais para dentro, para tentar sair pelas fezes, lembre que ele vai tentar sair com dificuldade, vai sair, entre aspas, rasgando todo o estômago, né, intestino, então não é ideal. Viu, observou, leva imediatamente, porque aí nós podemos emergencialmente, André, fazer uma endoscopia, por exemplo, menos invasivo. Com o aparelho de endoscopia, a gente consegue pegar a maioria dos objetos, até estômago. Passou para o intestino, é cirurgia. Então, não façam isso. Observou que o paciente ingeriu algum objeto, seja ele qual for, viu que ele vai ter dificuldade para sair, né? Nós já pegamos tanta coisa, as meias, sustinha de cabelo, tem muita coisa aí, principalmente aqueles cães que, né, não param quieto, parece um aspirador de pó. E aí vamos evitar esse tipo de situação. Leve emergencialmente, que a gente consegue, às vezes, com a endoscopia, retirar esse objeto. Tá. Reações alérgicas agudas, doutora. Identificando e lidando com reações alérgicas agudas, que pode acontecer por qualquer motivo com os pets. O que é que a gente deve fazer antes de chegar na clínica? Reações alérgicas, geralmente o cão ele tende a coçar muito, por isso que não menospreze uma coceira, por exemplo, né? Pode ser um problema de pele, pode ser, não, aquilo pode ser uma alergia e aguda, né? Um cão que está coçando muito, ele começa a ficar inchado, isso é uma emergência, né? Ele pode, inclusive, fechar a glote desse inchaço de algum alimento que ele comeu, alguma coisa desse tipo. Então, o que o tutor pode fazer é observar e identificar as diferenças. Quando esse paciente pode ser uma alergia por coceira de pele, né? Uma dermatite, que não é uma urgência, né? Ou se ele comeu alguma coisa e se intoxicou e começou a coçar. Então, aquilo pode ter alteração em vários órgãos vitais, né? Aquilo pode ser um envenenamento também. Então, observação. Observou isso, observou que ele ficou um pouco cansado, cianótico, mais uma vez, que existem alergias, né? Alimentares, picadas de insetos ou outras coisas que levam o animal a ficar cianótico. Então, isso é muito mais observação e levar imediatamente para uma ajuda com um especialista, porque realmente esse caso eu já não vou conseguir dar uma dica específica, não.
Tá. O controle de sangramento, doutora, a gente está lá com o PET e quais são as técnicas para a gente tentar controlar os sangramentos severos até chegar a bicho de patas? Sempre tentar conter essa hemorragia, né? Seja através de uma compressão, né? Se for no membro, a gente pode comprimir acima do sangramento para tentar inibir que os vasos mais calibrosos continuem sangrando e fazer a compressão com bandagem. Não tem bandagem, não tem compressas, faz com a toalha, faz com qualquer coisa, mas não deixe esse paciente sangrando até a clínica. Porque isso também vai ser muito importante. Acontece com frequência, infelizmente, muitos casos, de que o tutor se desespera demais e ele não consegue nem tentar conter esse sangramento. Então, contém, amarra, dá um nó e leva imediatamente. Doutora, também tem alguns aplicativos que podem ajudar a pessoa a gerenciar emergências em pets. Tem alguns que você pode sugerir? Tem alguns, André, porque eu nem sei se a gente pode falar, mas assim... Pode falar sim. Se a gente conseguir lá entrar no aplicativo, seja Android, iOS, tem, por exemplo, tem um muito bom que é chamado Petoxins, P-E-T-O-X-I-N. E lá ele vai ter uma lista, por exemplo, de plantas tóxicas, né? Aquela planta que de repente você pode evitar no seu jardim, você pode retirá-la, vai ter fotos inclusive nesses aplicativos, tá? Tem o chamado Pet First, que é de emergências. Sim. Nós temos fotos e dicas de como ajudar no engasgo desse animal, como fazer manobras, muito interessante. E nós temos também um aplicativo, por exemplo, que é o do Simples Vet, nosso sistema de monitoramento, não é monitoramento, nosso sistema de vendas, de configurações dos próprios pets, que lá tem todas as informações dele, por exemplo, que vacina ele tomou, qual o peso dele, porque isso vai ajudar quando você quer, de forma emergencial, saber o peso desse animal para medicar, para dar algum remédio, alguma coisa em casa, que assim, só entre parênteses, cuidado com medicações que você faça em casa para não mascarar as doenças, né? Perfeito. Doutora, tem uma pergunta também que eu gostaria de fazer em relação aos atropelamentos. Sejam eles em baixa, quando é no ambiente residencial, às vezes o pet está embaixo do carro, sei lá, o tutor está chegando em casa, ele vai lá e ele está em baixa velocidade, né? Está em média velocidade e quando ele está em alta velocidade aqui, quando eles estão nas ruas que são atropelados por carro, moto, a gente tem uma quantidade de pets de rua muito grande, né? Há quem respeite, há quem acelere, né? A gente tem gente de todo tipo. E então eu queria... Como é que a gente se comporta em relação ao atropelamento? Se tivermos em casa, né, e de qualquer forma na rua, sabe, André, o que a gente precisa fazer é manter esse animal o mais estabilizado possível, né? Às vezes acontecem convulsões de atropelamento desse porque pega a cabeça, bate a cabeça, então estabilizar, não tem, ver se consegue colocar em cima de um papelão, em cima de uma madeira, de alguma coisa fixa até chegar ao atendimento, porque isso vai ser muito importante na tomada de decisões e às vezes na forma como pega esse cão que não fica com a mobilização, né, adequada. Você vê, por exemplo, os humanos quando estão atropelados, por exemplo, as pessoas ficam morrendo de medo de pegar, né? Justamente para quê? Porque não sabe se houve uma fratura em coluna, o que houve. Então, tente imobilizar esse paciente pet, seja cão ou seja gato, o máximo possível, né? Para que a gente evite transtornos, né? Nessa fraturas indesejadas, em colocação de coluna em local que não deveria estar. E, sobretudo, conter sangramento, né? O sangramento, às vezes, está ativo. Existe, por exemplo, uma fratura exposta, né? Onde o osso fica lá exposto. A gente vai tentar imobilizar aquela região o máximo possível, que às vezes, eu sei que às vezes falta, né, André, a coragem de fazer isso, porque a gente se sente muito sensibilizado. Mas se a pessoa puder realmente imobilizar o máximo e tentar conter o sangramento, já é de grande valia e aumenta a chance da gente conseguir reverter o quadro desse paciente, que geralmente está politraumatizado, né? Sim, infelizmente. Doutora, tem mais alguma dica que você possa dar para a gente nesse tema de hoje, em temas de emergências, de pets, cuidados, dicas de cuidados antes de chegar à clínica? Então, eu faria assim um resumo de tudo que nós vimos, né? Que nós falamos até agora, mas
Dentro dos mais importantes, é realmente a contenção de sangramento, é a limpeza das vias aéreas. Eu falo muito sobre isso, porque isso vai influenciar diretamente no nosso tratamento. É a desobstrução das vias aéreas, abrir a boca desse paciente, imobilizá-lo o máximo que você puder, não mexer, não fazer muitas manobras, não fazer a automedicação, que é outra coisa importantíssima. Chega ao nosso atendimento, às vezes o paciente já tem tomado um monte de medicações uma atrás da outra e dificulta a tomada de decisões novas, né, para esse paciente que está precisando dessa urgência. Então, a automedicação é um conselho que eu dou realmente. Alimentos, né, como leite ou outro vinculador de veneno, nunca dê para o seu animalzinho. Pense no carvão ativado sempre como envenenamento. E seriam essas dicas mais importantes no caso emergenciais dos nossos pets. Bacana. E outra coisa também, né, doutora, para a gente finalizar, eu esqueci, você falou aí, quando você for comprar plantas para sua casa, pergunte, né, a pessoa que você está comprando. Exatamente. Numa loja especializada, né? Eles sabem quais são as plantas que não devem ser colocadas para cães, para gatos, né? Então eles podem se intoxicar. Uma simples brincadeira tá ali, ele come um pedaço daquela planta ali. E não é a mesma coisa, né? O cachorro, por exemplo, às vezes ele está com dor de barriga, ele vai lá no gramado, dá uma mordidinha no gramado para saciar um pouquinho aquele desconforto. A doutora já me explicou isso, que é comum, às vezes, quando eles estão com dor de barriga, comer uma grama para aliviar um pouco as dores que eles estão sentindo. Vai que numa dessa o bichinho come alguma coisa que está ali no gramado que não deveria estar, ele vai se intoxicar, você quando vier saber... E além disso, o veneno, né? Que às vezes a gente coloca na grama para algum inseto, formiga que às vezes pegou a grama. Então você vai tetetizar aquele jardim. Muito cuidado com isso também. Procure os defensivos naturais, que existem muitos, né? No mercado, um pessoal que realmente trabalha com as plantas, eles sabem identificar isso. Bacana. Então é muito importante, especialmente aqueles gatinhos, tem muito gatinho. André, deixa eu dar uma dica, foi ótimo. De matinhos, né? Para você até evitar algum problema digestivo. As pessoas podem fazer em casa, tem um adobozinho, uma vasilhinha com milho de pipoca, aquele milho que faz pipoca, Sim. Plantar. Ele vai brotar uns matinhos verdinhos. Aquele matinho pode ser usado para os gatos, para que ele melhore essa digestão, porque os gatos muitas vezes acontece isso, é má digestão. Mas também, de antemão já... digo o seguinte, cuidado com essa má digestão dos animais. Às vezes isso tá recorrente, todos os dias ele come mato e vomita, isso não é certo, tá? Então, muito cuidado no ponderamento aí dessas ações. Muito bem. Conversei com a doutora Alessandra Nogueira, ela é da Bicho de Patas, e amanhã tem Spa Day Cat, né, doutora? Amanhã, pra falar em gato, tá aí, com um banho relaxante, anti-estresse e aconchegante, eles vão sair todos limpinhos, afinal de contas, o banho de gato não é só eles que dão mesmo, não. A Bicho de Patas dá o banho, com esse banho relaxante aí, né, com a massagem anti-estressante, e eles vão estar num ambiente separados dos cães, completamente separados, não vai ter estresse nem para um nem para outro, e vão para sua casa bonitão e cheirosão. Quarta-feira é o dia do Spa Day Cat na unidade da Baixa Grande. Então você vai lá, leva o seu gato lá, a sua gata lá, que ele vai sair tinindo, como diz a minha avó, né? Então você quer entrar em contato com a Bicho de Patas também, tem duas lojas para você, a loja do Ouro Preto e a loja 24 horas, tá? A loja 24 horas, o telefone é 98865-0800. E a unidade do Ouro Preto é 99663-1166, tá? São duas unidades e brevemente aguarde cartas que tem coisa boa vindo por aí, né? Então a gente vai dar spoiler aqui não, vou deixar o povo com água na boca aqui. Doutora, muito obrigado por ter vindo e até a próxima terça, se Deus quiser. Até a próxima terça, se Deus quiser. Gente, se você perdeu a entrevista, não tem problema. A entrevista fica gravada no NN Play. Você entra aí nas nossas redes sociais, Saúde em Foco com André Peps no Instagram e no TikTok. Isso, a gente tá no TikTok também e logo mais tarde, umas 5h30, 6 horas, você vai ter os cortes da entrevista de ontem. A de hoje você vai ter amanhã, tá certo? Tá um sucesso esse negócio desses cortes. Tem acompanhado, doutor, os cortes das entrevistas? Muito bom, muito bom. As pessoas perguntam, visualizam, tá muito interessante. Muito engajamento, bom. Então tá lá. Dicasinhas bem fáceis. Tá no nosso canal Saúde em Foco com André Peps, também no YouTube. Então os cortes estão nessas 3 redes sociais, no YouTube, no Instagram e também no TikTok. Amanhã eu vou ter a doutora Laíse Araújo. Ela é aqui da Cuidare Clínica Pediátrica
lindíssima da nossa Kika Paz, que está funcionando de 7 às 19 horas com a unidade do Lacel lá dentro para fazer exame dos seus filhos nesse horário. Tudo muito, muito bem pensado e planejado para atender os seus filhos. E a doutora Laíse, ela vai falar sobre dengue, os perigos da dengue. A gente precisa estar alerta sobre isso. O perigo não passou, tá bom? A todos uma excelente tarde. Obrigado, Marco Aurélio, pelas imagens. Obrigado, Sérgio, pelo som. E amanhã a gente volta às 13 horas com o programa mais saudável do rádio na emissora mais gostosa e mais potente do estado de Alagoas. Até lá. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio